Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje a gente vai dar sequência à nossa série de entrevistas com os egressos destaques do programa de pós-graduação em Linguística do Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp. Eu me chamo Larissa, eu sou mestranda no programa, pesquiso na área da análise do discurso, sou orientanda da professora Mônica Zoppo Fontana. Atualmente, eu integro o grupo de pesquisa Mulheres em Discurso e também a rede de pesquisadores negros de estudos da linguagem, a Repense. Hoje eu vou conversar com uma colega do grupo de pesquisa, a professora doutora Águida Aparecida da Cruz Borges, que é professora do curso de Letras da Universidade Federal do Mato Grosso, no campus universitário do Araguaia. A professora Águida defendeu seu doutorado em Linguística em 2013, no campo de estudos da análise do discurso, com a tese intitulada Da Aldeia para a Cidade, Processos de Identificação, Subjetivação Indígena, Chavante, Alteridade Irredutível, e que foi desenvolvida no nosso instituto sob a orientação da professora doutora Mônica Zoppo Fontana. Em nome do nosso programa, eu quero agradecer a sua participação, dizer que a gente fica muito grato pela sua disponibilidade de estar aqui compartilhando com a gente as suas experiências enquanto ex-aluna do programa, aqui na Unicamp, e também enquanto professora e pesquisadora atuante, com um tema de pesquisa tão relevante, mas que ainda é tão negligenciado na universidade, que são as vivências dos povos indígenas, especificamente das mulheres indígenas. Então, seja bem-vinda, agradeço a disponibilidade, e queria começar pedindo para você, como é que você explicaria, para o público em geral, no que consiste a sua área de pesquisa na linguística, especificamente a análise do discurso. Oi, Larissa. Então, obrigada pela apresentação. E eu é que agradeço, a oportunidade e esse espaço dado para falar um pouco disso que você já colocou tão bem, da minha passagem, e não foi só passagem, na verdade eu acabei ficando, no programa de pós-graduação da Unicamp, porque a gente, de fato, não passa. Pois então, feito esse agradecimento, eu diria que antes de qualquer tentativa de conceituar essa minha área de pesquisa, a área de pesquisa que eu escolhi, ou eu fui escolhida, eu lembro o Roland Barthes, que dizia que o interesse pela linguagem é porque ela me fere ou me seduz, Ele escreveu assim, eu me lembro ainda na graduação, no Prazer do Texto, que a linguagem é uma pele, esfrego a minha linguagem no outro, é como se se eu tivesse palavras ao invés de dedos, ou dedos na ponta das palavras. Então, é preciso ter essa relação de amor, essa relação de coração com a área de pesquisa que a gente escolhe. O objeto ele precisa estar na espessura dos sentimentos que a gente traz ao longo da vida, que a gente aprende, e precisa fazer sentido. Tanto a área teórica quanto o objeto de pesquisa precisa significar, senão não movimenta, O meu relacionamento com a análise do discurso é justamente por isso, porque a análise do discurso ela é movimento. Ela precisa, ela toca, ela se assegura na estrutura da língua, em toda a complexidade da língua, e se afasta desse lugar da estrutura para compreender qualquer que seja o acontecimento de linguagem, em qualquer materialidade, numa imagem, no texto, no espaço, na cidade ou no campo. Então, além disso, essa teoria, ela se coloca e nos coloca no entremeio com outras teorias, sempre fazendo um deslocamento, mas com a história, com a sociologia, com a antropologia,
e outras, para mim isso e foi muito importante, essa possibilidade de diálogo nesses outros campos, pelo fato de trabalhar com povos indígenas. Então, trabalhar com outro povo, com outra sociedade, com outras línguas, né, com outros modos de ser, de ver, de viver, de amar, né? Então, a minha pesquisa, ela fundamentada nessa teoria que não toma absolutamente nenhum objeto como transparente, nem sujeitos como transparentes, me contribuiu imensamente para compreender a constituição discursiva do espaço urbano, mais especificamente aqui em Barra do Garças, na cidade onde eu trabalho, resido, né, já desde 2002, e para compreender esse espaço, mas na relação com a frequência, com a presença indígena. E aí, indígena chavante, porque aqui, pela proximidade geográfica com as aldeias, também tem uma frequência muito assídua dos bororo, dos boi. Só que aí eu teria que investir no conhecimento também dos boi, não tinha espaço, né, temporal durante o programa para trabalhar com os dois povos. Então, eu optei por trabalhar com os chavante e tentando entender um pouco do processo de identificação e subjetivação desse sujeito aqui na cidade, né? Então, a partir disso, eu passei a liderar um grupo de pesquisa, arte, discurso e prática pedagógica. Posteriormente, né, eu me inscrevi nesse grupo Mulheres em Discurso, que a professora Mônica, lidera, e então eu recortei desse universo de discursos indígenas os discursos de resistência de mulheres indígenas, tentando compreender um pouco também esse conceito de gênero, e aí acabei criando um outro grupo de pesquisa que era para estudar também, ter com estudantes aqui, com alunos meus, orientandos. Aí eu criei a construção de um arquivo Gênero em Discurso, que está em andamento ainda, né? Nesse projeto hoje, eu estou trabalhando mais focada na escrita alfabética de mulheres indígenas de várias etnias, considerando a especificidade de cada mulher. Então, nessa área que eu escolhi, Larissa, escolhi me filiar e me toca tanto, como você pode ver, não há espaço para fechamento, né? Assim, uma coisa vai puxando a outra, como eu disse, é movimento. Eu acho que é isso. A gente vai aprendendo que na AD o corpus é que se impõe muitas vezes, né? Isso, o corpus se impõe. E, assim, a seleção desse corpus num universo tão amplo, né, de discursos de discursos de... Então, recortar é muito complexo. Então, a gente tem que ter uma clareza muito grande daquilo que a gente quer, né? Eu já tinha em mim um desejo muito grande de compreender um pouco em princípio, sobre os povos indígenas, mas por curiosidade, talvez por conta da formação lá inicial, né, daqueles discursos de livros didáticos que me mostraram um indígena
ainda lá da colonização, né? E por mais que eu soubesse que desde a colonização o contato já se dera com esse espaço urbano, isso vinha na contrariedade de um discurso que coloca o indígena no espaço da aldeia. Então, lugar de índio, e aí eu vou colocar aspas aqui em índio, porque eles próprios têm, se num tempo essa palavra índio serviu, inclusive, para colocá-los no texto da lei em 1988, hoje ela é refutada, né, com uma força maior aí do movimento indígena, porque ela não faz sentido para um povo que tem um nome, né, que tem um modo de identificação. Então, tem os Chavante, por exemplo, nem Chavante mesmo não é, Chavante foi dado, eles são Auê, Octabe, os Carajás são Inã, né, os Guajás são Auá, e é interessante que essa nomeação sempre está voltada para, quer dizer, pessoa, guerreiro, né, sujeito. Acho que foram negados tanto enquanto sujeitos, enquanto pessoas, que as autodenominações todas tocam esse lugar de ser gente, né? Então, veja, eu estou aqui falando, mas eu tinha esse desejo, mesmo sabendo dessa negação, né? Nesse confronto mesmo, da negação desse sujeito no espaço urbano. E aí, vindo para a Barra do Garças, esse sujeito ele é muito presente, né? Eles estão aqui, tem alguns que moram, mas assim, a presença é muito frequente. E o discurso é de negação, né? Lugar de Índia na aldeia. Então, fui selecionando o corpus da pesquisa bastante heterogêneo. Foi difícil de lidar com esse corpus, mas eu não me esqueço de ler um texto da Mônica, está na Organon, eu não lembro muito bem o número, eu falo que é a Organon Verde, a revista Organon Verde, que ela fala, eu descobri esse texto, ela vai falar de corpus heterogêneo, e foi isso que me tocou e me ajudou a trabalhar com tantos materiais, né? Então, eu trabalhei com discurso de indígenas, com um grupo, com o discurso do espaço. Eu recortei um espaço da cidade, é uma praça que, ainda que esteja no centro, o discurso sobre ela é o discurso de fora, né, de margem e tal, e é um lugar onde se concentra um número grande de Chavante em pensões que ficam por ali, hotéis, né? E interessante frisar que essas pensões, esses pequenos hotéis, deixaram de ser frequentados por não indígenas, depois de uma rodoviária que tinha ali, esse espaço de passagem, ter sido deixado de ser rodoviária, né? Então, a rodoviária passou para um outro lugar, mas os indígenas ficaram ali. Então, tudo isso, todas essas questões foram me chamando a atenção. Então, eu trabalhei com o próprio espaço, essa destituição do espaço de ser função rodoviária, de passageiros, né, de gente que passa, e de virar um lugar indígena. Posteriormente, no meio da pesquisa, eu soube que aquele espaço ali também era um espaço de cemitério indígena, e essa também, de certo, uma determinação para que eles
ficassem ali. E então eu fui recortando desse universo um campo, né, um campo discursivo, até chegar no espaço, nas sequências, né, nas marcas desse discurso que tão antigo e tão atual, né, que nega esse indígena que está aqui no convívio, entre aspas, e enxerga, né, e coloca no lugar o indígena de pena, pelado, lá na aldeia, na mata, selvagem, bicho, agressivo, e etc. Então, e é isso, uma coisa vai puxando a outra, e como são muitos materiais, a tese foi basicamente com esse recorte, né? E com esse corpus. Então, jornais da cidade, fotografias, né? Desfiles da cidade, então fotografias de desfile, de como é que o discurso é contraditório. Então, muitos materiais, eu não estou nem lembrando aqui, mas tem um livrinho, tá? Eu publiquei a tese, então tem um livrinho, vou até, acho que está aqui, ó, esse bonitinho aqui, ó, que é resultado da tese. Foi muito importante esse trabalho. E para mim, como pessoa que comecei numa relação de curiosidade, né? Aquela curiosidade, eu vou para o Mato Grosso, eu sou mineira, vou para o Mato Grosso, eu vou ver índio, a ilusão de que ia ver índio na aldeia, e esse índio de pena, pelado, e coincidentemente, no dia que eu estava passando por Barra do Garças, que eu ia mais adiante, eu encontrei era uma excursão, eles iam para um congresso, né? Então estavam vindo lá do Xingu, da reserva do Xingu, assim, e isso me tocou, e foi justamente nessa rodoviária. Então eram indígenas de várias etnias, e assim, foi um olhar, e esse olhar retornou depois de um outro modo. Mas isso depois, né, na pesquisa, porque no percurso eu trabalhei com povos indígenas, tive uma relação muito forte com povos Tapirapé, em Santa Terezinha, onde eu morei, com os Carajá, depois em São Félix do Araguaia, em projetos com os Munduruku, no Pará, o projeto Ibaurebã, eu trabalhei por 10 anos indo e ficava na aldeia e tal, até chegar nessa pesquisa aí. Não sei se eu te contei tanta coisa que vai passando, que vai lembrando, mas... É muito amplo o seu corpus mesmo, deve ser uma tese incrível. E hoje, prof, como é que você explicaria o seu principal projeto de pesquisa atual? Então, como eu acabei de dizer, né, Larissa, desde 2000, mais especificamente 2003, para falar da pesquisa, em 2003 eu cadastrei o meu primeiro grupo de pesquisa no CNPq. Pouco depois de eu ter ingressado por concurso na Universidade Federal do Mato Grosso e vindo aqui para Barra do Garças, né, para o campus do Araguaia. A proposta de pesquisa, ela orientava para a compreensão, como eu disse, né, desses espaços na relação com o sujeito indígena, esses espaços da cidade. Todos os projetos de lá para cá, eles têm convergido para esse mesmo objeto, e eu posso dizer que sempre se desdobrando. Dentre esses projetos, as abordagens que tocam resistência de mulheres indígenas é o projeto mais atual, eu te disse um pouquinho, né, no primeiro momento.
E foi justamente para ingressar no projeto, no grupo de pesquisa Mulheres em Discurso. Eu falei, vou trabalhar com mulheres. E veja, é muito diferente. Uma coisa assim, eu não gosto muito da palavra desconstrução, não, mas eu desloco de muita coisa que eu pensei em sujeito indígena, né, generalizando. Eu já pensava que tinha desgeneralizado esse lugar de dizer. Mas quando você vai trabalhar com mulheres, você percebe que você fez muita coisa errada. Elas te dizem isso. Eu escutei uma vez assim, olha, tem muita pesquisa aí que não vale, que está errada, porque as pessoas vêm na aldeia e conversam só com os homens. Ninguém vem conversar com as mulheres. Tem coisas que eles não sabem. Então, tem coisas que somos nós que sabemos. E, então, isso já começou a me chamar a atenção. Então, conversas com elas e tal. E eu falei, tá aí um bom lugar. E aí eu comecei a trabalhar com escritas. Até pela impossibilidade de ficar indo e voltando para a aldeia e tal, eu comecei a trabalhar com escritas de mulheres indígenas. Eu estou dizendo escrita alfabética, por quê? Porque há um discurso de sociedades orais, tudo bem, de tradição oral, as sociedades indígenas são de tradição oral, só que eles têm uma escrita, né? Cada povo tem uma escrita, uma grafia, né? São sociedades de grafismos. Os grafismos significam, né, ou no corpo, ou no artesanato, tem um significado. E por isso eu estou dizendo escrita alfabética indígena. É a escrita do outro para denunciar, para manifestar, ou para cantar, para poetar, né? Eu comecei, me chamou muita atenção, um livro já de algum tempo da Eliana Potiguara, Metade Cara, Metade Máscara, e aí eu estou ampliando esse corpus. Então tem assim, cartas do movimento de mulheres indígenas, manifestos, e tem um texto, com um texto muito legal da Creuza Craô, que é uma dissertação de mestrado dela. Esse texto me chama muita atenção, porque ele traz esse discurso de que as pesquisas indígenas são muito masculinas, né? E uma marca que tem me chamado bastante atenção é o dizer coletivo, né, dessas mulheres. Então, mesmo nas diferença étnica e tal, elas se dizem nós, mulheres indígenas, e isso dá uma força, né, para o movimento e tal. A gente sabe que o corpus na análise de discurso de filiação, né, pechetiana, ampliada aqui no Brasil, praticada pela professora Eni Orlandi e pelos seguidores dela, é sempre provisório, mas na sua construção, eu acabei agora, e isso está bastante atual, você vê, eu tenho uma tendência à heterogeneidade do corpus, depois fica uma dificuldade, mas enfim, eu vou lidando com isso, faço os recortes, tenho essa consciência do corpus heterogêneo, né? O discurso agora com essa pandemia, o discurso na rede, discurso de ódio aos povos indígenas, assim, ele emerge com uma força, sabe? Terrível. Então, eu estou esboçando a possibilidade de um diálogo com esses materiais, estou tentando escrever algum texto. E também um desdobramento desse trabalho que a gente acaba falando nos eventos, né, nos congressos,
é chamada para uma banca aqui, outra ali. Eu fui para Santa Maria, para uma banca da Bruna Cielo, lá uma orientanda da professora Amanda Scherer, e nas conversas ela acabou falando: Águida, por que você não organiza um dos números da revista Fragmento? Então, eu estou agora trabalhando nesse número especial, vai ser a 58, né, dessa revista lá da UFSM, da Federal de Santa Maria, e eu estou com uma parceira, uma mulher indígena muito forte, tem uma relação também por conta das circunstâncias todas com a cidade. Ela é doutora, né, a Naine Terena, está aí o tempo todo em movimento, nos movimentos. E essa revista nós estamos organizando e vamos publicar textos de mulheres indígenas, textos de diversos gêneros, desde o artigo científico, mas com sessões de relatos de vida, memoriais, fotografias, imagens, do maior número de mulheres que a gente puder assim alcançar. Já recebemos alguns textos e está aí em aberto. Depois eu posso até mandar para vocês, né? E uma coisa interessante, não vai ter nenhum resumo de língua inglesa, mas assim um resumo dos textos na língua materna, na língua própria de cada etnia. Então, eu estou pretendendo que esse trabalho seja um trabalho que signifique bastante para essas mulheres. É isso que eu tenho feito. E aí... Que incrível, prof. Muito incrível esse trabalho. Se você puder passar para a gente os detalhes desse edital, para a gente ajudar na divulgação, com certeza a gente vai, né, dedicar esforços aí para alcançar o maior número de mulheres indígenas possível. É muito interessante esse edital, enfim, para a gente poder, de fato, né, deslocar essa concepção de submissão que passa por várias coisas, inclusive pela submissão à língua inglesa, né, e ao gênero acadêmico, né, ao artigo científico, né, e essa compreensão de que ciência só se dá de uma única forma, né. Então, acho muito interessante que o deslocamento seja feito de diversas maneiras, né? Que a gente desloque de diversas maneiras. Porque que adianta, né, a gente fazer um edital pensando essas questões, mas inviabilizando que as pessoas de fato participem, né? Exatamente, exatamente. Nem todas estão na universidade, né? Aliás, o número é ínfimo de mulheres indígenas. Tem mais homens do que mulheres. E assim, é o movimento delas, a luta delas é que as coloca nesse espaço, né? Mas tem as que são professoras, né, na aldeia, que têm experiências muito incríveis, que aprenderam essa outra língua como ferramenta mesmo de luta, né? Como a Creuza mesmo, a Craô fala, trocaram a burduna pela caneta. Então, eu acho bastante importante, né? Eu vou mandar para vocês. Essa revista ela precisa sair em junho, agora junho deste ano. Então, nós estamos recebendo textos até abril, porque aí depois tem toda a organização, as revisões e etc., para colocar a revista em circulação, né? Mas eu vou contar com vocês. Eu vou mandar todas as indicações, orientações posteriormente, porque nós, inclusive, não estamos recebendo o texto na plataforma da revista. Estamos recebendo por e-mails, justamente por conta desse caráter diferenciado desse número da revista. Tá, Larissa? Tá bom, prof. Pode contar com a gente. O que a gente puder fazer para divulgar esse edital, nós faremos.